Fala moçada do YouTube, quem fala aqui é o Teacher, tá? E eu tô criando esse canal pra gente começar a ter uma participação mais ativa na web, né? Vocês que vão assistir vão aprender a criar sites, blogs, e-mails personalizados para você, tipo contato@joãozinho.com.br, nesse estilo, tá? Você vai se diferenciar das outras pessoas por conhecer, por descobrir melhor a web do que elas, beleza? Então, aqui nós vamos destrinchar esse trem inteiro, tá? O Teacher Tutors vai ensinar para você mais ou menos o que é isso aí. Essa primeira aula são alguns conceitos. Se você é um cara que não gosta de teoria, você acha que isso enche o saco, já pula então direto para outra aula que eu acho que vai dar para você entendendo, que eu explico de novo. Toda aula tem uma explicaçãozinha, enquanto a gente faz a prática, tem aquele pinguinho de teoria, apesar de eu já dar uma pincelada boa nas teorias nesse primeiro slide, falou? Então, se você não quer esperar essas teorias, acha um pouco chato, já pula para a segunda aula. Mas se você é aquele cara que quer saber, quer já entender melhor de uma vez para depois você só descer a mão na massa, então vamos começar aí com algumas coisinhas bem simples, tá? O que é o web? É uma parte da internet, tá? Muita gente acha que é a mesma coisa, web e internet, mas não é. Web são os sites que a gente entra, por exemplo, e a internet é muito maior que isso, né? A internet ela engloba e-mail, ela engloba newsgroups, ela engloba transferência de arquivos e os sites que fazem parte da web, né? Então, a internet é a grandona e a web é a pequenininha lá junto com o e-mail, né? Com a mensagem instantânea e com um monte de outras coisas, tá? E para a gente comunicar do nosso computador, para a gente acessar um site que está lá nos servidores do Google, lá nos Estados Unidos, a gente precisa ter uma língua aqui, né? A gente precisa interagir de uma forma que o meu computador entende lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos entende o meu computador. E como que a gente faz isso? Com línguas universais chamadas protocolos de rede, né? No caso da web, o protocolo vai ser sempre HTTP ou HTTPS, né? Que é o seguro. Você com certeza já conhece eles, olha lá. Quando você vai digitar lá no Google Chrome, por exemplo, Google, ele te dá uma página segura, olha lá, HTTPS. No caso dessa Manual do Mundo, que não tem o S no final, né? É HTTP só, http://www.manualdomundo.com.br, tá? Isso aí significa que a conexão não tem criptografia, tá? Talvez nem é necessário ter, tá? Porque é um conteúdo mais simples. Mas o protocolo ele é sempre nessa língua. Tanto que o HTTP é o padrão, no caso o Chrome ele até omite, né? É uma coisa tão óbvia que ele omite ali e acaba não mostrando, tá? Ele só mostra no caso de ser seguro, porque é importante que o usuário saiba isso, né? Então o HTTP é a língua que o seu computador vai prosear lá com os servidores do site que você estiver acessando, tá? Para acessar uma determinada URL depois. O que seria essa URL? É o endereço completo de algum arquivo no servidor específico que você está procurando, né? Por exemplo, entro no Manual do Mundo e pesquiso por catapulta eletromagnética. Quando eu clicar lá nos resultados, no que eu achar mais relevante, eu vou direto para um arquivo no servidor deles, né? E aí ele me indica lá na barra de navegação a URL, que é esse endereço completo, tá? Aí tem dois exemplos, né? O navegador que a gente já falou para trás, mas uma visão aqui mais sagaz, tá? Mais ativa, é o que? O navegador é quem interpreta, né? Ele recebe uma linguagem
de Marte e deixa numa linguagem terráquea para a gente entender, tá? Para a gente entender o que a gente vê nos sites, beleza? Porque você vai descobrir no futuro aí que é uma bagunça danada o texto que vem para o navegador e ele deixa bonitinho para a gente na forma de site, tá? IDE é como a gente vai programar o site. A gente vai começar do bloco de notas mesmo do Windows. Dá pra gente fazer um site, tá? É verdade. Dá pra fazer um site do bloco de notas. Mas aí depois eu vou mostrando alguns aplicativos mais legais, tá? Que são essas ideias. Como no exemplo aí, que dá pra fazer coisas bem bacanas com elas. Além de só digitar texto, tá? HTML, que é o que o navegador recebe, né? Como a gente viu aqui em cima, ó, o navegador ele recebe um código HTML, tá? Que é esse exemplo dessa imagem, por exemplo, o HTML. A gente não entende muito bem, mas ele entende e deixa legível pra gente, tá? Esse tal de HTML, ele é feito em inglês, como a maioria das linguagens. Na verdade, todas que nós vamos ver são em inglês, tá? E os navegadores interpretam esse HTML para que fique legível para a gente, tá? É uma linguagem de documentos mesmo, de páginas, né? Já o CSS, ele também é uma linguagem, mas ele vai definir estilos, né? Por exemplo, esse cabeçalho laranja, a cor do título, a fonte do título, o tamanho da fonte do título, o sombreamento, né? O posicionamento das imagens e tudo isso aí, quem define são estilos, né? E a gente vai definir esses estilozinhos todos no CSS. CSS é a tiazinha do batom do HTML, tá? Quem vai passar o batonzinho ali no HTML é o CSS, beleza? O JavaScript, ele é o tiozão bagunceiro, né? Ele vai alterar o HTML, ele vai alterar a sua página de acordo com uma ação que você fizer no navegador, né? Por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube, se eu dou play, dou pause, deixo a tela inteira, aumento, diminuo o volume, avanço, retrocedo, isso aí tudo é controlado via JavaScript, tá? Porque você fez isso e o site lá do YouTube não precisa saber disso. Ele não precisa saber que você deu pause. Ele não precisa saber que você aumentou o volume. Ele só precisa saber que vídeo você precisa, né? Você entra lá, youtube.com/watch, né? Interrogação, vídeo igual a não sei qual. Você digita um código doido lá para ele procurar o vídeo, né? Ele só precisa saber que vídeo você precisa, né? E quem faz isso lá no lado do servidor é uma linguagem como, por exemplo, PHP. Não sei se o YouTube usa o PHP, mas ele daria muito bem conta do recado. É uma linguagem tranquilinha da gente aprender. Eu escolhi ela justamente por ser bem fácil de aprender, tá? E ela vai mexer com esses dados, tá? No servidor, né? O que o servidor precisa saber do usuário, tá? No caso, você pediu um vídeo, ele tem que saber qual é para te devolver, beleza? Agora já não precisa saber se você deu play, se deu pause, essas coisas você não precisa saber, né? Então, isso aí é JavaScript, né? Quando é do seu lado é JavaScript, quando já vem alguma barganha desde o servidor lá, aí já pode saber que é PHP, tá? Uma das possibilidades é o PHP, tá? No nosso caso vai ser, mas existem outras linguagens, né, que não serão abordadas porque a intenção aqui é facilitar e não dificultar, né? Uma ferramenta para manipular dados textuais em bancos de dados, né? Por exemplo, o título do vídeo, né? A descrição do vídeo, inscritos do vídeo, né? do canal, né? Nome do canal, inscritos do canal, isso aí tudo são dados textuais que vão ser guardados em bancos de dados, que nós vamos aprender a gerenciar esses dados com essa ferramenta, essa linguagem MySQL. Existem outras, assim como PHP, assim como JavaScript, porém, essas que eu estou colocando aqui vão ser que nós vamos aprender porque são fáceis e
poderosas as bichinhas, viu? SEO é aquela coisa que você já tem que pensar a longo prazo, né? Por exemplo, eu crio um site, como as pessoas me acham na internet? Ela é tão grande, tão vasta na internet, que as pessoas precisam ter referências, que são os buscadores, Google, Yahoo Search, Bing, Baidu Search, tá? E esses buscadores, eles têm o ranqueamento deles, né? Você aparece na primeira página, o primeiro resultado lá, ou na 10ª página. É claro que todo mundo quer aparecer na primeira, né? Mas existe um ranqueamento e a SEO, Search Engine Optimization, é justamente entender, né, essas regras para aparecer na primeira página dos buscadores, né, e ter mais acessos. Analytics, né, são conceitos que eu estou passando primeiro, tá, gente? Mas vão fazer bastante sentido quando a gente começar a botar a mão na massa. Analytics, a gente monitora e analisa o público do site e o que eles fazem no seu site. Para que isso? É óbvio, né, para você melhorar seu conteúdo. Se você tem um site de cachorrinhos poodle, as pessoas só pesquisam cachorros pastor alemão, isso indica que você tem que ter um conteúdo lá de pastor alemão, porque senão as pessoas vão deixar de acessar o seu site, tá? Então isso é para deixar, né, seu site, seu conteúdo mais interessante para o seu público, para eles continuarem te acessando, te vendo, te curtindo, tá? Aqui é uma listazinha do que nós vamos fazer nos próximos vídeos, tá? Nesse próximo agora a gente vai começar a criar um site bem simplesinho, né? Com um bloco de notas, como eu prometi, tá? E a gente vai avançando, né? Vai pondo no ar, né? Vai até a gente chegar a mexer com um banco de dados. Provavelmente vai ser um sistemazinho de login, tá? Você vai ter um site com login de seus usuários, muito chique, tá? Mas aí a gente vai aos pouquinhos e vocês vão terminar esse curso sabendo quase tudo, tá? Da web. Faz bastante coisa. Valeu por assistir, gente. Você já sabe a regra do YouTube, né? Se gostou, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, fala com seus amigos aí, para que a gente possa continuar desenvolvendo conteúdo aí de qualidade, tá? Na próxima aula eu te espero para a gente pôr a mão na massa e criar um site desde bloco de notas. Falou, prepara o bloco de notas aí.